Começa agora mais um podcast, Permita-se, com Selma Silva. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Permita-se! E hoje nós estamos aqui de dupla, eu e ela e eu. E estamos também aqui com uma convidada mega especial, vindo lá de Belo Horizonte, gente. Viu como estamos chiques? Ela que é mentora, hipnoterapeuta, palestrante, a Silvânia Rodrigues. Eu quero que você conheçam essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer há uns meses atrás, me tornei amiga. Para mim, ela já é a Sil, e acredito que para a Jéssica também. Sim. E hoje também, né, gente, com essa convidada especial e também com essa convidada aqui especial que vocês já conhecem o rostinho dela do outro episódio. E pode se acostumar que a gente vai estar aqui, sempre de dupla. Silvânia Rodrigues, minha querida. Seja bem-vinda. Bem-vinda ao Permita-se. Obrigada, Selma, pelo convite. Obrigada, Jéssica. E estamos aqui. Que bom. Estamos imensamente felizes. Fizemos aí todo um ajuste para a gente aproveitar essa sua estadia aqui, que a gente queria muito gravar com você. Então, se apresente aí pro pessoal, conta um pouquinho de quem é a Silvânia. Fique à vontade, a casa é sua. Como a Selma me apresentou, Silvânia, né? Sou Silvânia Rodrigues, hipnoterapeuta, mentora e palestrante. Mas também, né? Eu trabalhava na área de exatas, então eu era contadora, eu era administradora, consultora de negócios. Então passei por uns 30 anos da minha vida realmente nessa profissão de exata. Até que eu resolvi mudar. Isso. Poxa vida, olha que legal. Vamos iniciar esse podcast de como que chegou essa mudança. Isso mesmo, vamos falar aí. Claro, a gente gosta assim, já quer ir pro final, a gente já quer saber o que aconteceu lá, mas não é assim que funciona. A gente quer saber o início. Tudo começou em... Quando é que tudo começou? Então, gente, lá atrás, né? Assim, lá atrás. Bem a senhora, atrás. Falou a senhora de 90 anos. Long time. Mas tudo começou, realmente, a mudança, né? E o que eu realmente hoje sou, começou lá em 2006. Né? Que foi uma depressão pós-parto do meu filho mais novo, que hoje tem 17 anos. Então, quando foi em 2006, eu me vi realmente entrando numa esfera muito ruim, né? E cheguei a ficar no fundo do poço. Então, a partir desse momento, aí que minha vida começou a mudar. Mudou muita coisa. Sil, você falou aí de mudanças, né? Quando tudo começou. O porquê da necessidade de mudança, desse período que você passou tão difícil na sua vida. Então, conta para nós. Como é que você chegou nesse fundo do poço e sobre tudo que veio após isso? E depois a gente vai lá na frente, a gente vai entender tudo, né? Tudo que tem um propósito. Mas a gente gosta de saber dessa vivência. Então conta pra gente como é que foi isso. Então foi um período, Selma, muito difícil da minha vida, né? Então de 2006 a 2009 eu entrei nesse processo terrível, né, de depressão, ansiedade, medo, insegurança, e que me levou a muita medicação, me levou a terapias, tratamento psiquiátrico, né, mas ainda não foi o bastante, sabe? Eu ainda consegui ir mais fundo ainda. Quando foi em 2009, março de 2009, precisamente, não lembro a data, mas março de 2009, eu atentei contra a minha vida. E naquele momento ali, o meu sentimento era de aliviar a dor que eu tinha, era de parar de ser julgada, era parar de sentir aquela angústia no peito que doía. E aí eu arquitetei um plano, né? Um plano que eu tinha que trabalhar, e na época meu marido levava meu filho de 2 anos para a escolinha, né, que ele ficava. Então, para ninguém desconfiar de nada, eu fiz um plano. Eu fingi que eu estava atrasada nesse dia, né, que eu acordei atrasada, mas me arrumando ali normalmente, como se fosse ir trabalhar.
E aí ele saiu, eu saí antes dele, então nesse dia eu fiz o possível para sair depois. Então ele saiu na minha frente com o meu filho. Era por volta de umas 7h30 da manhã. E eu mandei uma mensagem para o meu local de trabalho, falando que eu estava com problema intestinal, porque não teria, a pessoa não ia ter argumento para falar, né, para que eu fosse... Desconfiar, né, também. Isso, para não desconfiar. Né, eles não sabiam, no trabalho a gente nunca fala, né, Jéssica, do que a gente está passando, né, então... aí até mesmo para não ter questionamentos, né, e aí eu peguei aquele monte de remédio, tomei os remédios e deitei na cama. Mas, quando você toma esse remédio, você quer de fato, você procura de fato a morte? Ou você procura alívio? Alívio. Alívio. A gente nunca quer morrer, né? Uhum. Quem passa por isso nunca quer morrer. Na verdade, a gente quer aliviar aquela dor. Uhum. E era como se fosse o seguinte, se eu tomo esse remédio todos os dias e alivio um pouco a dor, se eu tomar tudo de uma vez, né, deve aliviar tudo de uma vez. E eu queria ali dormir, na verdade, não era nem morrer, né? Eu queria dormir, passar dormindo e acordar com aquele problema resolvido. Bem, uma mágica, como num passe de mágica. E não foi assim, né? Uhum. Tanto que eu tô aqui hoje, né? Mas aquele dia, eu não sei como que foi, eu sei que eu tomei os remédios e fiquei ali, desacordada. E quando eu acordei com um monte de luzes e até brincando, né, achando que estava no outro plano, mas não, as luzes não eram. Não era. Era o hospital mesmo. Não era as luzes celestiais, era o hospital mesmo. Era o hospital, não era a luz celestial, não era o plano divino. Mas foi o plano divino que fez eu pensar sobre tudo que estava acontecendo. Porque quando eu estava ali, que eu meio sonolenta, com aquele monte de luzes, eu escutei, né, o médico falando com o meu marido, na época, e meu filho mais velho, que também estava lá, falando que não tinha mais nada para fazer, porque o meu organismo tinha absorvido toda a medicação. E então era levar para casa, deixar dormir, porque eu ainda ia dormir muito, e aguardar, né? Que eles não podiam fazer nada ali, do ponto de vista médico. Uhum. Mas aquele médico me falou uma coisa, Selma. Ele falou o seguinte, é até difícil de falar para você, mas é impossível essa mulher estar viva depois de tanta medicação que ela tomou e passar mais de 14 horas desacordada, né? Porque pelo horário que eu tomei, né, os remédios, e o horário que eu cheguei no hospital, porque eu não sabia, mas foi o que eu escutei. E aí o médico falou, Deus deve ter um propósito na vida dela, deve ter, porque é um milagre ela estar realmente viva ainda. E com certeza Deus tinha um propósito na sua vida, né, Sil? Hoje eu entendo. Hoje você entende, e eu também, que eu te conheci há algum tempo, eu sei que o trabalho lindo que você faz. Mas isso é para depois. Tem que ficar até o final para entender isso. Tem que ficar até o final para entender. Exatamente. Porque Deus, ele é maravilhoso. Né? E foi sobre o propósito de Deus, realmente, que eu também vim parar nesse podcast, né? Porque se não fosse... Curitiba, de chuvoso, saindo de 30 graus de BH. Exatamente. Tá, aqui tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Hoje eu até uso essa frase, né? Que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Sim. E com certeza tem um propósito também de eu estar no Permita-se. Com certeza tem. E aí, Selma, depois daquele dia daquele episódio, né? Que você estava no hospital. Por eu ter passado por aquele episódio, né? E as pessoas realmente acabaram de perder o restante de confiança em mim. Eu acabei sendo internada, né? E aí foi pior ainda do que antes, né? Passei por uma internação clínica, mas num hospital psiquiátrico, né? E ali eu vi coisas que, assim, é difícil de falar e até eu acho desnecessário no momento. Mas tinha uma menina que vem na minha cabeça sempre, né? Que era do meu quarto, que ela teve uma crise muito forte nesse período que eu estava lá. E ela voltou, eles pegaram, os enfermeiros, os médicos, né, pegaram essa menina, levaram, né, não sei para onde, lá dentro do hospital. Mas quando ela voltou muito mole, deitada, passou várias horas quieta. E aí eu perguntei, assim,
alguém lá, e eles falaram assim, ela teve que tomar choque. Nossa, Em era pleno século XXI. tratamento de peso mesmo. E E aí você que já estava melhor que ela, pelo que você, porque você ainda tem essa lembrança muito clara. Então você, por mais que estivesse doente, com toda essa angústia, qual era o teu sentimento, assim, quando olhava para aquilo? Porque lá atrás você falou que lá no hospital você já achou que Deus tinha um propósito, né? Exatamente. E depois que o médico disse. E você passando por essa situação dentro do hospital? Então, são duas situações que realmente me levaram a pensar, né? Lá no hospital, que eu pensei o que eu estou fazendo da minha vida, né? Que é escutar aquilo do médico e aí e tentar entender. E agora, nesse momento ali que eu estava naquele hospital, vendo tudo aquilo, né? Esse é um dos episódios que eu conto, mas eu lembro de outro, mas que eu não precisa a gente entrar em detalhe, né? Sim. São coisas muito ruins. Mas eu ficava pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu não me sentia doente como aquelas pessoas estavam ali. Eu não me sentia que eu precisava de passar por aquilo ali. E aí eu comecei a me questionar. E ali dentro, antes mesmo de sair daquele lugar, eu olhei para dentro de mim e comecei a me questionar, fazer alguns questionamentos, né? E a partir desse momento que eu comecei a fazer esses questionamentos, eu me fiz uma promessa ali dentro, né? Que eu ia entender tudo que estava passando para realmente eu resolver isso internamente e sair desse lugar. Porque aquele lugar era uma coisa que eu via que não me pertencia. Não era um lugar que eu queria estar e que nem eu deveria estar. Por mais que você, assim, não se reconhecia naquele lugar, não aceitava estar naquele processo, né, de depressão, você não sabia exatamente o que fazer. Exatamente. Mas você se questionava e você queria que aquela situação mudasse. Exatamente. Mas conta pra mim, assim, Sil, quem era a Sil profissional dessa época? Porque às vezes fala assim, ela estava doente, depressão pós-parto. Mas fala da Sil profissional. Como as pessoas te viam, né? Como que te viam? Então, nessa época que eu tive esse problema, eu já era gerente geral, né, numa operadora de plano de saúde. Eu tinha uma equipe muito grande, então eu era gerente geral, eu tomava conta do financeiro, contabilidade, comercial, atendimento, né? E tinha um bom salário. Tinha um bom salário, financeiramente. 2 filhos. Casamento perfeito. Meu marido era muito bom, entendeu? Era uma pessoa tranquila. Não tinha brigas, né? Fala assim, tinha um relacionamento desgastado. Não tinha. Né? Tinha os irmãos, minha mãe. Então, assim, e por quê, né? Aos olhos da sociedade, perfeito. Exatamente. Não tinha motivo para ter depressão. E era um dos motivos que as pessoas me questionavam. Por que você estava tendo depressão, né? É frescura. Você se sentia julgada? Muito. Porque as pessoas, elas não entendiam. E quem que te julgava mais? Quem era da sua família, do seu trabalho, seus amigos? A família. Os mais próximos. Os mais próximos. Que deveria ser o teu apoio. Exatamente. As pessoas, até mesmo por eu trabalhar numa área de saúde, tinha menos questionamentos, menos julgamentos. Mas as pessoas, os familiares ou os amigos mais próximos eram os que mais julgavam e justamente que faziam as perguntas, né? Como você, tendo o que você tem, né? O casamento, os filhos, a família, o salário, a posição que você tem, e você passando por isso, né? Porque eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha família, eu tinha um bom salário. Não faltava nada. Eu tinha uma carreira, Aparentemente nada, né? Aparentemente nada, né? No externo, nada. Nada. Mas internamente, só eu e Deus sabia. Deus sabia. Né? E que era um dos que eu perguntava, né? Eu perguntava, não, eu questionava Deus. Por que eu tinha que passar por isso, né? Por que eu, né, tão boa, né? Você também se julgava. Exatamente, tão boa, tão profissionalmente, né? Eu tinha que passar por aquilo. Por que tinha que ser eu? Por que tinha que ser essa Silvânia? E uma das coisas que eu mais gostava, né, você falando de trabalho, era trabalhar. E nesse período foi uma das coisas que eu mais abominava. Estar trabalhando. Chegar ao ponto de parar na porta do trabalho e não conseguir entrar. Não conseguir entrar de dor, de choro, de tristeza, né? E aquilo realmente foi me consumindo.
E aí, depois de todos esses episódios, chegar a ser afastada, né? Afastada pelo INSS. Então, eu saí daquele episódio de tentado, passei por uma internação clínica, e eu saí daquela internação clínica tomando 18 comprimidos por dia e afastada do trabalho. E ali meu mundo parecia que piorou. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não conseguia ter pensamentos, porque o remédio, né, embora as pessoas não sabem, eles têm... Parece anula, que exatamente, anula. Isso, essa é a palavra. Você fica sem identidade, né? Exatamente. Eu não sabia exatamente isso. Eu não sabia qual era a minha identidade. Eu não sabia quem eu era. Nesse momento, que eu cheguei até quase 95 quilos, né? Chegando quase 100 quilos, né? Gente, olha, deixa eu falar, ela é maravilhosa. Aqui ela tá sentadinha, não dá pra saber. Mas lá no Instagram dela, dá uma olhadinha lá. Entra Fala lá, aí, o teu Instagram. Fala teu Instagram aí. Meu Instagram é @Silvânia_mentora. Lá tem o antes e o depois. Isso aí, porque ela é, gente, modelo. Lindona. Não exagero. Lindona. Mas naquele momento, nada. Você tanto perdeu sua identidade que até o teu exterior refletia isso. Hoje eu falo sobre isso, Jéssica. Hoje eu falo sobre a lei da correspondência, né? Que é o que está dentro, ele reflete no que está fora. E é justamente isso que eu passava. Então, o meu exterior, a minha falta de cuidado comigo mesmo, ela refletia do lado de fora. Acima do peso... triste, sem cuidada, mal cuidada. Então as pessoas achavam que eu tinha assim, envelhecido uns 20 anos. Hoje elas falam que eu tenho uns 10 anos a menos. Você viu? Maravilhosa. E eu concordo totalmente com você. Mas naquela época eles falavam que eu tinha uns 20 anos, que eu parecia uns 20 anos mais velha do que eu era. Né? Uhum. E aí... Mas você afastada ali do trabalho, INSS... E aí, como é que foi esse retorno? Não, então, naquele dia que eu te falei, que eu estava lá internada, uhum. Eu fiz uma promessa, né? Então, eu prometi para mim que eu ia entender o que passava por dentro de mim, o que estava acontecendo. Só que no começo, para mim, era muito difícil, porque tomando os 18 comprimidos, era uma perda de identidade. Ela anulava minhas emoções. E eu não conseguia realmente buscar ajuda. Mas eu lembro que depois de uns 6 meses tomando esses comprimidos ali, eu fui numa consulta de pediatra com o meu filho mais novo. E por trabalhar na área de operadora, de plano de saúde, eu conhecia muito a pediatra do meu filho, né? E ela me conhecia não só como pessoa, mas como profissional também. E aí, quando ela me viu, ela assustou, porque durante esse período todo, quem levava era o meu marido, né? O pai dele. E aí, quando ela chegou lá, ela me viu, ela ficou muito assustada. E aí ela falou assim, aí eu falei com ela que eu estava tentando conversar com os médicos para diminuir a quantidade de remédios, mas as pessoas não acreditavam mais em mim. Entendi. E aí, eles o tempo todo falando que não podia diminuir a medicação, que era um risco, né? Querendo te proteger de alguma maneira. Exatamente. Da maneira deles. Da maneira deles, né? E eu precisava eliminar um pouco dos remédios para eu realmente começar a agir, né? E aí, naquele dia, aquela médica me falou assim, Silvânia, eu tenho uma sobrinha que é psiquiatra. E eu vou ligar para ela e ela vai te ajudar. E aí, naquele consultório, naquela hora mesmo, ela já mandou mensagem para a sobrinha dela já me marcou comigo uma consulta. E ali, eu realmente consegui ajuda. Uhum. Aquela mulher acreditou em mim. Que legal. E ali eu vi realmente uma mão que estava estendida para me ajudar a sair daquele fundo do poço. De tudo aquilo que eu estava vivendo, daquela tristeza, de toda aquela angústia, né, que doía dentro do peito, eu vi uma mão. E você agarrou com as 2 mãos suas. Uma luz no fim do túnel. Uma luz no fundo do túnel. Porque muitas vezes é assim, né, Silva? A gente está tão perdida naquela tristeza que a gente quer sair. A gente quer procurar as respostas, a gente quer achar as respostas. E às vezes a gente só quer, mas a gente não sabe por onde começar. E assim, como as pessoas já não acreditavam mais em mim, Selma.
porque eu fiz uma vez, né? Eu tentei. Aham, e vai as fazer de pessoas, novo. e as pessoas querem na proteção de falar assim, não, nós não podemos deixar ela sozinha, nós não podemos deixar ela sem remédio, porque vai que ela faz de novo, vai. Então, assim, as pessoas não tinham mais confiança em mim. Mas você já tinha feito uma promessa para você mesmo lá atrás que você já não ia mais atentar contra a sua vida, né? Exatamente. Essa era uma promessa. Uma promessa, que legal. E aí, quando aquela mulher, ela falou assim, eu vou te ajudar, ela eliminou ali, já na primeira consulta, 6 comprimidos. Então, ao invés de 18, eu tomava 12. Então, ali eu saí do consultório dela com uma alegria, gente. Era uma conquista muito grande, sabe? Só quem passa, Sim. sabe. A Né? importância disso. A importância disso. De você ter uma pessoa, um apoio, que você vê assim, essa pessoa vai me ajudar, eu tenho certeza. Ela acreditou em mim, né? Ela acreditou em mim. E ali num diagnóstico já de bipolaridade, a única coisa que ela me falou assim, Silvânia, a gente vai diminuir os remédios, mas você vai tomar esse remédio pro resto da sua vida. Ela falou, esse tá selado, tá decretado. A bipolaridade não tem cura. Então era a depressão, a bipolaridade, Ansiedade. Medo. Medo e insegurança. Só coisas boas. Aprendizado. Hoje eu vejo Aprendizado. tudo como aprendizado. Exatamente. E eu falo que da mesma forma que eu questionei Deus, né? Por que eu, né? E aí hoje eu falo, por que não eu, Por né? que não você? Olha que lindo. Porque eu tinha que passar por aquilo. Tudo tinha um propósito, tudo tinha um porquê, né? Sim. E quando eu saí dali com aquela receita, né? De menos 6 comprimidos, né? A única coisa que eu queria fazer era o quê? Trabalhar. Voltar ativa. Trabalhar. Poxa vida, que legal. Que coisa boa. Exatamente, Selma. Eu queria trabalhar. Sentir útil de novo, né? Sentir útil de novo, porque aquele período todo foi de inutilidade, né? Então, assim, uns 2 anos, desde 2009, mais ou menos 2011, de inutilidade. Mas como que eu ia fazer? Eu estava afastado pelo INSS. Além de convencer a minha médica, eu tinha que convencer o INSS. O perito lá do INSS. Mas foi aí que essa médica ela me deu, tipo que como uma declaração, assumindo, né, que eu tinha condições de sair da perícia e voltar a trabalhar, né? E eu levei essa declaração dela lá na médica. Eu lembro até hoje a médica falando assim, olha, a gente acha que você não tem condições, né? Hoje em dia as pessoas ficam doidas para ficar afastada, né? Afastada. E você querendo convencer a médica, não, eu tô bem. Quero trabalhar. Eu quero trabalhar. E aí ela falou assim, a gente acha que você não tem condições, mas essa sua médica está falando, né? Ela ainda falou assim, olha, vou dar aqui uma declaração. Aí eu tive uma outra declaração. No período aí de uns 15 dias, você voltando a trabalhar e não dando certo, você pode remarcar a perícia e a gente vai fazer o seu afastamento, né? Novamente. Mas aquilo era para mim, era como se fosse a morte também, né? Porque para mim eu tinha que voltar ativa, eu tinha que voltar a trabalhar, até mesmo para me entender. Para entender tudo aquilo que passa comigo e por que está passando e por que eu estou assim. E se reencontrando também, né? Achando identidade, igual a Jéssica falou. Se reencontrar. Aí eu voltei a trabalhar. Só que eu voltei a trabalhar, passaram 2 meses, estabilidade, né, de afastamento. E assim, Sil, o lugar que você trabalhava, todo mundo sabia o que tinha acontecido com você, né? Sabia. Como é que foi essa volta pra você? Sentiu, assim, aquele... Sim, julgada, muito julgada. Assim, as pessoas duvidavam, né? Aí passaram a duvidar da minha capacidade. Eu já tinha demonstrado anos de capacidade, né? Mas aquele período ali era como se as pessoas olhassem para mim. Aí eu já viajava, nesse período eu não viajei mais. Eu fui para uma outra função, né? Não mais a que eu tinha naquela empresa. E foi o tempo da estabilidade, né? Eles me demitiram, né? Nossa. E aí, né, voltando, tentando se reerguer, tentando se reencontrar, e aí vem mais uma rasteira. Fala assim, nada tá tão ruim que não pode ficar pior. Exatamente. Mas vamos olhar que para você, nesse momento, já estava melhorando. É aquele negócio que eu falei,
pode ser sorte ou pode ser azar. Depende da maneira que você vê. Agora, o que você acha, né? Exatamente. Aí naquele momento, anos, né, de trabalhando em operador de plano de saúde, né, tava saindo, né, era um operador de plano de saúde grande, né, que tinha uma filial em Minas, mas era de São Paulo, e eu saí, né. E aí um colega meu de faculdade me deu a oportunidade na empresa dele. Não tinha nada a ver com plano de saúde, era engenharia ambiental. Nossa, logo ali. Mas ele precisava de uma pessoa boa no financeiro e no contábil para ele, né? Que era o que eu sabia fazer de melhor, né? Foi assim que eu cresci. E ali eu fiquei com ele 6 a 7 meses só. Porque logo em seguida uma outra operadora de plano de saúde me chamou, né? E já depois ele ainda até hoje ele fica chateado, esse meu amigo, porque ele fala que ele nunca teve um período tão produtivo e de tanto crescimento na empresa dele nesses 7 meses, né? Que você esteve com eles. Exatamente. E eu lembro de um dia, assim, sabe, que eu saindo de casa, que a medicação tinha feito um efeito ruim, muito grande em mim. E com problemas, eu estava com problema financeiro, estava com problema emocional, né, com essa medicação toda, então gastava muito dinheiro comprando essa medicação. Eu lembro que eu saí de manhã, assim, quase cambaleando, eu cheguei na empresa muito ruim, ele falou assim, não, Silvana, senta aí um pouquinho, daqui a pouco a medicação vai passar e você vai trabalhar, porque ele sabia de tudo que eu passava. E era um lugar que para mim era muito previsível, né, ele me aceitava, porque ele sabia do meu rendimento e tudo. E te acolheu, né? Me acolheu. Eu acho que assim, Deus prepara todas as pessoas. Sim. Hoje eu sei disso. Isso. Mas aí logo que eu saí dali, passei um tempo ali, aí a operadora me chamou novamente e eu voltei a trabalhar, né? Aí eu voltei a trabalhar e aí eu comecei... Na mesma área, que era na área de saúde, né? De plano de saúde. Isso. E aí nessa empresa, na outra empresa, quando eu saí antes, eu viajava uma vez por mês. E nessa empresa eu viajava toda semana. E aí isso passou a tomar muito mais gosto. E aí isso me melhorou bastante, né? Então, embora eu afastasse bastante da minha família, do meu relacionamento, que eu separei nesse período. Então você perdeu o trabalho, separou do marido. E estava com problema financeiro. Emocional e saúde e o problema financeiro. E o espiritual, então? Nem pensar, porque eu questionava Deus o tempo todo, né? Deus era ocupado. Era ocupado. Hoje eu entendo, mas naquela época... Sim, é difícil. Quando a gente está nessas situações, é a primeira pessoa que a gente faz. Ao invés de a gente se achegar a Ele e falar, me dê forças, que eu entendo o seu propósito na sua vida, não. Você vai falar por quê? Porque eu. Por né? que você? Tanta gente para passar, você tinha que escolher eu. Isso mesmo. É tipo aqueles filhos mimados, né? Que você tá falando, não, você tem que passar por... Eu não quero. Né? Falei, mas passa, na hora que você terminar lá, nós conversa. Era um processo e eu não sabia. Processo. Mas por que o processo tem que ser tão dolorido? Não, ok, depois você fala sobre o processo dolorido. E aí eu comecei afastando, né? Mas continuava com aquela minha médica, né? Com os comprimidos, regularmente. Mas aí em 2018, mais ou menos, eu já tomava só 8 comprimidos. Né? Então, já tinha uma melhora muito grande. A gente já tinha trocado a medicação, não eram mais os mesmos comprimidos, com os mesmos efeitos colaterais. Eu já consegui emagrecer 14 quilos né, nesse período também. E aí foi realmente um trabalho muito interno, de busca, de entendimento. Essa psiquiatra me ajudou muito. Mas também foi um trabalho de conscientização, de tomar consciência do que eu precisava fazer. Nessa época, você já ouvia falar sobre autoconhecimento ou não? Não. Não conhecia? Não conhecia, mas em 2018, com essas minhas viagens, com tudo, eu ficava muito tempo na internet, né? Que era o que eu fazia no hotel, né? E o que eu fazia? Eu comecei a olhar na internet, e aí começou a aparecer os anúncios, né? E aí, numa dessas propagandas, eu achei uma pessoa que estava fazendo um evento. E o engraçado era o seguinte, porque quando eu conheci essa pessoa na internet, gostei do conteúdo dele, foi mais ou menos em junho, junho de 2018. Ele tinha ido em BH em maio,
Poxa vida. Perdeu o mês anterior. Perdi o evento. E assim, aí eu li... E você já tinha ido antes em algum evento, assim? Não, Nunca, né? Nunca, nenhum. E ali, fora que nesse período eu ainda... eu tive um agravamento porque eu passei a ter pressão alta. Nossa, mas agravamento de saúde. Talvez pela quantidade de medicamentos, será? Medicamento, estresse, né? Então, tudo... Alimentação ruim de certo, não fazer exercício. Viajando toda semana, né? Hotel, uma junção, né? De um monte de coisas. E aí, nos depoimentos das pessoas, dessa pessoa que estava fazendo esse evento de autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Tudo. Tinha uns depoimentos que parecia que era eu que estava lá falando, né? Então, assim, eu falei, gente, mas isso aconteceu comigo. Mas, gente, isso parece que essa pessoa passou pela mesma coisa que eu estou passando, ou que eu passei, né? Uhum. E aí, quando eu fui olhar, ele passou para BH. Ele não era de BH, essa pessoa. E ele já tinha passado em BH, feito um evento presencial de 3 dias lá, numa imersão. E que eu falei assim, gente, eu tenho que fazer isso. Só que aí aquilo martelou muito forte na minha cabeça, que eu tinha que passar por aquilo. E aí, o que eu fiz? Mas, só uma perguntinha, Sil. Hoje a gente está falando aqui dessa palavra autoconhecimento. Lá naquela época, quando você viu o anúncio, que você olhou para essa pessoa, que você viu os depoimentos, você conseguiu identificar ali o autoconhecimento ou não? Você só identificou com os depoimentos? Você não deu nome para aquilo? Sim. Não, porque você se identificou com os sintomas, né, que você estava sentindo, né? Isso. E as pessoas falam que tinha melhorado e tudo. Então, aquilo que as pessoas falaram que conseguiram, eu queria. Um exemplo de um depoimento, você consegue lembrar? Eu lembro de uma mulher que falava da depressão e que ela passou anos na depressão, né, porque foi o que me chamou a atenção, e que depois de passar por 3 dias numa imersão dele, no ano anterior, inclusive, e ela falava isso em vídeo, né, e aí ela já tinha conquistado muita coisa, só que ela já tinha melhorado da depressão, ela saiu da depressão, ela estava numa condição de medicação muito menor, né? E ela não tinha zerado a medicação, mas ela falava de uma forma que a vida dela mudou completamente. Estava mais leve. Foi transformada. Foi transformada. E é como assim, eu trabalhava, eu fazia tudo, mas o peso, né? Porque é importante a gente dizer aqui, Sil, que o remédio, ele vai tratar aqueles sintomas. Isso. Né? Então, você toma o remédio, como a médica disse, a vida toda. Então, você ia ficar o resto da vida tratando os sintomas. Quando, na verdade, é o contrário. O problema está lá, A né? gente precisa tratar entender a raiz, né? Isso. E isso é o autoconhecimento que traz. E aí você foi... Então, aí quando eu escutei aquela mulher, e aí já tinha passado, né, lá, mas eu falava, era como se eu tivesse falado assim, eu não consigo mais esperar mais um ano, sabe? E aí, mas só que não era só em BH que essa pessoa fazia o evento. E ele tinha o próximo evento dele, era em julho, em Campinas. E aí eu liguei para minha empresa e pedi, acho que 10 dias de férias. E fui para Campinas. Eu não tinha dinheiro, fui de ônibus, peguei um hotel e fiquei lá. E a partir desse momento que eu fiquei em Campinas e participei desse evento, que tinha quase que 1.000 pessoas nesse evento, algumas coisas mudaram. Principalmente a minha visão dos meus pais. Você conseguiu identificando já algumas coisas ali na sua vida, digamos assim, desde infância, então. Exatamente. O que aconteceu? Porque no momento meu de depressão, de fundo do poço, de achar que tudo só era eu que estava sofrendo, eu culpava todo mundo, principalmente meus pais. Eu culpava Deus, culpava todo mundo, né? Mas eu não. Então todo mundo era culpado, menos eu. E aí, quando eu passei por essa imersão, e ele foi trazendo... É como se ele estivesse trazendo clareza, sabe? Das nossas escolhas, do que eu fiz durante aquele período todo, que foi me afastando de mim mesma. E era um evento de autoconhecimento. Para autoconhecimento, desenvolvimento. Que, para quem não sabe o que é o autodesenvolvimento, numa palavra bem simples, é quando você olha para você, né? E tenta entender os seus sentimentos, você se conhecer, quem é você, por que você tem determinados sentimentos, né, Sil? De uma maneira bem simples, assim, para quem não conhece essa palavra, porque a gente fala autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? Parece alguma coisa tão distante, né?
Mas... A Jéssica falou, né? Eu falei que eu não sabia da minha identidade mais, Isso, né? Então, eu não sabia quem eu era. Então, é justamente a gente começar a voltar. Você saber quem você é. E Isso. olhar Né? Por que eu ajo dessa maneira nessa situação? Isso. Por que quando uma pessoa fala tal coisa, isso me deixa irritada? Isso, né? exatamente. Esses padrões, né, que a gente Isso. tem. Então, eu comecei a ver ali naquela imersão sobre isso. Sobre por que você faz o que faz. Uhum. Por que você age da forma que você age. Porque você sente? reage, né? Né? E aí, foi uma palavra que ele falou, que não é o que fizeram com você, mas é o que você fez com o que fizeram com você. Isso. E aí isso mexeu demais comigo, porque eu me vitimizava demais, eu culpava todo mundo. E a partir daí eu comecei a entender. E aí eu houve um primeiro passo para eu mudar bastante a minha história e melhorar, que foi um perdão que eu liberei para o meu pai, que eu achava ele culpado de muitas coisas, né? E eu não tinha um bom relacionamento com ele. Então, lá naquele dia, lá em Campinas, eu liguei para meu pai, eu pedi perdão e isso já começou a mudar dentro de mim. Então, aquele foi um passo grande. Então, de 2018 para cá, eu comecei a ver mais, a estudar mais, a buscar mais. É um negócio viciante também, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Aqui somos 3 viciadas em eventos. Eu vou tirar esse fone, tá, gente? Porque ele tá me incomodando. Tá mais me incomodando do que me ajudando. Ele está... Esse cabelo maravilhoso aqui tá patrocinado muito pelo liso, Hope Salon. patrocinada pelo Hope Salon. Sil, nós somos pessoas viciadas em autoconhecimento, como a Jéssica colocou. E eu só quero abrir um parênteses aqui, você já continua, que eu também, quando eu me senti naquele fundo do poço, quando eu me vi naquele fundo do poço, o que me salvou foi um evento. E não foi uma imersão de 3 dias, assim, que você já teve o poder ali de estar liberando perdão para as pessoas e tal. Foi um evento gratuito. Mas que naquele evento, naquela palestra de autoconhecimento, que eu também não sabia que era autoconhecimento o nome daquilo, aquilo ali mudou minha vida. Em um evento. Eu saí dali, falei, eu tenho a possibilidade de mudar. Eu tenho a possibilidade de encontrar as respostas. E com você também. Exatamente. Com nós 3, né? Para todas nós, né? Então, quem nunca foi em uma imersão, gente, ou permita-se a primeira, tá? Que vocês devem ir. Aí depois procurem outras. Isso mesmo. Permita-se é o primeiro. Não, e assim, quando a gente olha para dentro da gente, é aí que é a virada de chave. O pessoal fica assim, vou virar a chave. Tem uma virada de chave. Virada de chave, você começar a olhar para dentro de você. O que você está fazendo com você mesma? E ali eu comecei a ver que eu estava ocupando um monte de pessoas, mas eu não estava melhorando nada. Eu não estava mudando. E aí mudar as atitudes, mudar o comportamento era a chave de tudo. Não é você ficar buscando um milagre. É você que tem que mudar todos os dias. E de 2018 para cá, eu comecei a participar de outros eventos. Online, gratuito, seguir um monte de gente. E isso foi realmente me mudando. Que a gente também chama de começar a viver o processo. Exatamente. Né? Aí passar por esse processo. E ali eu passei por um treinamento de coach, eu passei por outras imersões, eu conheci outras pessoas, outros players, né, que falam sobre... Grandes, né? Sobre desenvolvimento, sobre conhecimento, sobre gestão do emocional, inteligência emocional, né, que muito se fala hoje, né, não é você não sentir as emoções, mas você saber controlar as emoções. E né? importante também até a família, né, que nem no teu caso, você foi tão julgada porque falta de inteligência emocional da tua família, né, por não conseguir se colocar no teu lugar, entender o que você tá passando. Exatamente. Tipo, não é momento de julgar, é momento de ajudar. Exatamente. Isso mesmo. E aí isso foi realmente mudando, né? E
Mas mesmo assim, ainda eu tomava aqueles medicamentos. O principal Ainda tinha os 8 comprimidos. Já eram 6. Já eram 6. Nossa, seis. gente, mas já era uma vitória. Para quem tomou Já 18 estamos- menos da comprimidos. metade. Estamos a 1/3, né? Exatamente. Então, assim, a minha médica via aquilo como, assim, uma vitória. E ela, E assim, realmente era uma vitória. Isso. e ela falava, Silvânia, você trabalha, você viaja, você não depende das pessoas. Eu tenho outros pacientes que são bipolares e eles não conseguem trabalhar, mesmo tomando menos medicação que vocês, mas você consegue fazer tudo, você consegue realmente ser ativa, ser importante. E realmente, eu cheguei depois disso, mesmo com todos esses problemas, eu entrei numa empresa de software e nessa empresa eu cresci, né, que é essa empresa que eu viajei o Brasil todo. Eu viajava de Rondônia até o Rio Grande do Sul para vários clientes grandes, né? Eu dava treinamento para equipes de mais de 40 pessoas. Eu falava sobre a parte financeira, a parte contábil. Ainda estava na parte de exatas. Então, quando eu entendi sobre isso, até o meu relacionamento interno dentro da empresa mudou. Porque as pessoas lá dentro também me achavam muito arrogantes, né? Muito dona de mim, né? Mas aí nós entramos no Enneagrama, né? Quem não conhece, busque Enneagrama lá no Google, vocês vão entender. Enneagrama é tipo 8. Tipo 8, gente, não é fácil. Coloque lá, Enneagrama tipo 8. Vocês vão conhecer essa pessoa. Também fez parte de um processo. Também, claro, tudo. Mas o que mais foi efetivo na minha mudança toda para eu ser mentora e hipnoterapeuta? Hipnoterapeuta. Né? Porque Isso até aí. então eu continuava na minha parte de exata, no treinamento contábil. Aquela vida, assim, que você já estava CLT, com sucesso, né? atingiu o sucesso de novo, já ganhou dinheiro de novo, os filhos crescendo, então, tudo Mas bem. o emocional, Mas você... o Ainda emocional, abalado. como você ainda estava tomando os remédios, você ainda não tinha olhado totalmente para isso. Não, Você estava melhorando porque você é forte, você tinha força de vontade. isso. Mas esse momento da virada, podemos chamar de cura? Podemos chamar de como esse momento, assim? Que começou aí, nesse processo Eu não chamo de cura, eu chamo de ressignificação. de ressignificação. Porque, na verdade, é um processo que você tem que realmente fazer esse autoconhecimento. Sim. E ressignificar algumas partes da sua história. E foi isso que eu fiz e que eu aprendi a fazer. Né? E olhar para isso não tem muito tempo, foi em 2022. Eu comecei a fazer alguns outros processos, né, de imersões, até de alta performance. Porque, né, eu já estava preparada, embora tomando 6 comprimidos. Porque foi tudo também uma construção. Você começou, aí você foi aprendendo, então você vai cada vez subindo um nível, digamos assim. Isso. Você vai subindo os degraus. Chega um momento que você tem que ir já para os grandes, né? Fazer algo maior. Porque você aquela base do conhecimento você já tem. Né? Então, agora eu vou para o próximo nível. E aí, quando eu fiz esse treinamento de alta performance, sabe quando parece que não vai? Assim, para mim, eu ia, né, deslanchar. E não foi assim, aquele resultado que eu esperava. E aí foi quando eu escutei falando da hipnoterapia. Em um podcast. Mas quando você fala em deslanchar, você está falando isso emocionalmente, na sua vida amorosa, na sua vida financeira? O que é esse deslanchar? Era realmente a parte emocional. Que ainda a parte ficava, emocional ainda. Ainda, né? Porque eu já estava com um bom salário, né? Eu tinha triplicado meu salário de 2018 até 2022. Eu já tinha conquistado financeiramente, né? Patrimônio, né? Então eu já estava numa posição onde eu tinha 32 colaboradores, onde eu era a gerente, né? Eu tinha dentro da empresa, né? Que eu já estava há mais de 11 anos, e então tudo isso colaborava. Eu tinha um respeito dos clientes, né? A nível Brasil. Então, para mim estava, mas faltava. Mas a questão emocional ainda tinha ali, precisava faltava. olhar ali ainda. Faltava alguma coisa. E aí, quando eu escutei num podcast. Isso que eu falo, gente. Quem assistiu o primeiro episódio do nosso podcast vai entender que eu falei sobre isso, né? A importância da gente ouvir essas histórias que acontecem aqui no podcast pode transformar vidas. A da Silvia foi uma. Foi. E aí eu ouvi falando sobre a hipnoterapia.
E eu falei assim, gente, se isso muda, se eu vou entender o que aconteceu comigo no passado, se isso vai mudar o que está aqui dentro, eu vou fazer. E eu fiz, realmente, a hipnoterapia. E a partir desse momento que eu fiz a hipnoterapia, gente, realmente mudou completamente. O que tinha de angústia, de tristeza, tudo aquilo que eu estava vivendo, era como se tivesse tirado com a mão. Uhum. Aliviou. E aí foi quando eu voltei na minha médica, né? Na mesma médica, viu, gente? Lá de 2010. A pediatra do seu filho. A sobrinha da pediatra. A sobrinha da pediatra. Isso. E aí, quando foi que eu passei por ela, e aí eu contei, falei com ela todo o processo. E aí ela falou assim, vamos esperar, Silvana, um pouco, né? Mas ela meio receosa, mas a gente foi diminuindo os remédios, até que ela falou, na consulta no mês seguinte, ela virou, Silvana, nós vamos tirar toda a medicação. Então, para quem, a mesma médica que falou que você iria tomar pro resto da vida esses comprimidos, foi ela mesma que tirou todos, depois da hipnoterapia. Foi ela mesma que tirou todos os remédios. E ela faz parte, né, de uma história muito grande da minha vida. E eu me lembro exatamente o dia que eu entrei lá e falei de todos, né, porque a gente tinha feito um teste, né, de ficar sem os remédios. E sempre quando eu ficava sem remédios, eu ficava meio estressada, ou eu tinha um período de depressão de novo, ou de mania, né? E aí, depois desse teste, eu chegando lá, eu consegui mostrar para ela que realmente não fez, que eu estava bem. E aí ela falou que não precisava. E agora, já tem aí, né, mais de 8 meses que eu não tomo mais nenhum medicamento. Mais nenhum, desde então. E agora me conta, depois que você passou pela hipnoterapia como paciente, o que é que aconteceu com a Silvânia, depois que ela foi picada, assim, por esse bichinho da hipnoterapia? E aí foi... Qual é o caminho a seguir, Silvânia? Qual foi o próximo passo? Quando eu passei por isso, e isso era uma dor muito grande minha, né? Então, assim, e eu falo assim, gente, só quem passou sabe. Então, como isso era uma dor muito grande, e eu sei como que as pessoas ficam e se sentem, né? Sem esse acolhimento, realmente sem essa pessoa para acreditar nela. Sim. E eu falei assim, eu vou largar tudo e vou ser hipnoterapeuta. Nossa, que coragem. E ela largou, gente. Que orgulho, e ela largou. E aí eu fui, a primeira coisa foi me desligar da empresa, né? Embora eu demorei 6 meses, eles conseguiram me liberar depois de 6 meses. Isso mesmo, vamos deixar claro aqui que você fez todo um plano para essa transição. Uma transição, não foi do dia para noite. Não foi do dia para noite. Você foi bem, você colocou nessas etapas todas, essas metas na sua vida, né, Sil? Foi. E aí foi a primeira coisa, foi chegar na empresa e falar que eu estava saindo, embora eles não quisessem que eu saísse, né? E aí nós fizemos um planejamento para entrar uma outra pessoa no meu lugar e tudo. E aí depois de 6 meses que eu pedi conta, eles me liberaram. Mas desde quando eu passei pelo bichinho, né, da hipnoterapia, foi picada, né? Eu passei pela formação, aí eu fui me formar como hipnoterapeuta, né? E aí eu me formei como hipnoterapeuta. Eu fiz um segundo processo como hipnoterapeuta já formado, que eles consideram como se fosse uma pós-graduação em hipnoterapia. Eu comecei a atender, né, como hipnoterapeuta, né? E eu contratei mentoria de hipnoterapeutas para me ajudar também no processo durante esse período que eu estava em transição de carreira, que é justamente para me ajudar na prática de como agir, de como fazer, né, de como dar todo o atendimento para a pessoa, aquele acolhimento, até mesmo para usar as técnicas, né, que hoje a hipnoterapia exige, né, que a gente consiga, para que a pessoa realmente sinta esse alívio, porque eu passei por uma sessão, gente, uma sessão realmente que mudou a minha vida, né? E aí eu passei a atender. Então, eu atendi muita gente já. Conta como que é o teu atendimento hoje, como hipnoterapeuta. Hoje, o meu atendimento como hipnoterapeuta, eu faço um processo, né, com as pessoas. Eu trabalho com as sessões pares, que eu falo de sessões pares, né? Por quê? Porque justamente é passar com a pessoa pelo processo de análise do caso dela, depois passar pela terapia realmente em si, né? Para que ela entenda, né, o que
a gente age, né, ali na causa raiz do problema dela, porque é justamente aquela frase, né, não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você, que é justamente a ressignificação disso, daquela história. E depois eu faço um processo realmente de trabalho de ressignificação, mas o que eu falo é o seguinte: pegou essa ressignificação, o que nós vamos fazer agora com visão de futuro? Com que os seus processos? Como que você vai dar conta de tudo isso? Como que você foi a mudança? Então, esse acompanhamento. E aí, sim, a quarta sessão, que é justamente a gente finalizando todo o processo, né? Então, hoje eu trabalho com 4 sessões, né? 2 sessões que é para análise de caso e a terapia em si. E as outras 2 sessões que a gente trabalha com visão de futuro e justamente ali o acompanhamento da pessoa até na 4ª sessão. A pessoa também tem saber o que fazer com aquilo, né? Tipo, beleza, eu sei que... o que eu faço com essa informação agora, né? Exatamente. Ô, Sil, e me fala uma coisa, assim, das dificuldades como hipnoterapeuta. Sempre foi, assim, só rosas? Não. Como que é, assim? Ainda existe algum julgamento? Eu falo disso porque você me conheceu lá, ignorante em relação à hipnoterapia. Ignorante no sentido de você falar daquilo que você não conhece. Exatamente. Né? Você já tem um pré-julgamento sobre aquilo que você nunca vivenciou, que foi o meu caso, quando você me conheceu. O que você sente? Já sentiu, já viu? Como que é isso hoje, assim, perante a sociedade? A hipnoterapia, ela é muito conceituada fora do Brasil, né? Então, nos Estados Unidos, principalmente, né? Ela tem um valor muito grande, né? Mas no Brasil existe muito, muito desconhecimento disso. Principalmente muito mito. As pessoas acham que vai entrar na hipnoterapia, que não vai lembrar de nada. Vai ficar em transe. Vai ficar em transe. A pessoa vai achar que a gente vai fazer com ela o que ela quiser, né? Porque ela está desacordada. E tudo isso é mito, porque durante a fase de hipnose, a pessoa escuta tudo, ela lembra de tudo, ela só está em um relaxamento profundo. O que é a hipnoterapia? A gente trabalha com a hipnoterapia com o subconsciente, porque o nosso modelo de mente, ele é consciente, subconsciente e inconsciente. No modelo consciente, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós pensamos, nós julgamos, analisamos, né? Fazemos contas. Então, é isso aqui, nos programamos. O nosso subconsciente é justamente onde guarda as nossas memórias afetivas, que são formadas principalmente do 0 aos 7 anos. Que nessas memórias afetivas tem ali o que aquela criança ouviu, o que a criança passou, o que aquela criança vivenciou. E por quê? Porque o bebê nasce com essa parte aberta, não tem informação nenhuma. E aí, como que é formada a personalidade, o caráter, né? E como que o cérebro vai atuar? Porque o nosso cérebro, ele atua com referência. Quais são as referências que estão sendo colocadas dentro da cabecinha? Dessa primeira infância, né? Exatamente. E ali não é a primeira infância do que a pessoa fala, do que a pessoa sentiu, porque as pessoas acham que só tem trauma quem foi abusado, né? Quem sofreu com algum período, assim, realmente doloroso, mas é o significado que teve para aquela criança. Então, a gente pega, igualzinho eu peguei um atendimento recente, que uma mulher tinha compulsão alimentar. E a compulsão alimentar dela, ela não sabia por quê. E o que ela viu na infância dela durante a regressão, né? Foi que ela passou algumas privações, ela nunca passou necessidade. Ela passou algumas privações na infância. E quando ela tinha 5 anos, mais ou menos, que a mãe dela tinha separado do pai e ela passava por algumas privações, a mãe dela arrumou um novo namorado e esse namorado encheu a geladeira da casa dela, né? E quando ela encheu aquela geladeira da casa dela e ela sabia que ela tinha privações, ela na cabecinha daquela criança, ela tinha que comer tudo porque ia acabar. Então, era, na verdade, uma coisa boa que virou um trauma. Isso, era uma coisa boa que virou um trauma. Por quê? E aí ela cresceu com essa necessidade de comer porque vai acabar. Então, a memória que ela tinha é que aquela comida acabava. Então, essa era que foi a regressão dela e ela conseguiu, hoje, né, trabalhar a parte de compulsão alimentar dela. E tanto que ela recentemente falou comigo. Eu saía para fazer um curso, ela achava que tinha que comer. Ela saía para ir não sei aonde, ela achava que tinha que comer. Tudo dela era voltado para comida.
Hoje ela consegue falar, não precisa de comida, ela não precisa disso. Então, ela não sabia por que ela precisava, então ela comia. Hoje ela sabe que se o cérebro dela der um comando de comida, ela vai primeiro verificar se ela precisa realmente comer ou não comer. Porque é justamente a ressignificação que a gente faz. O Sil... Mas eu só entrando aqui nesse assunto aqui, eu lembro que você comentou comigo que você demorou muito tempo pra dirigir, né? Demorei. Mesmo foi depois da hipnoterapia que você conseguiu. Sim. Na verdade, eu tirei carteira antes da hipnoterapia. Mas mesmo tirando a carteira, né, eu tinha muito medo, muita insegurança. E eu paguei aquele dirige, perco medo, né? Aquele 60 aulas depois de tirar a carteira. Já tava com a carteira na mão, mas não dirigia. Não dirigia. Ela comprou o carro na primeira aula. De legislação. De legislação. Ela comprou o carro. Aí ela tirou a carteira, ela comprou mais 60 aulas e ela não dirigia. Não dirigia. Gente, era incrível. Mas o que você sentia? Eu tinha medo. Eu entrava dentro do carro, eu tinha medo do que achava que as pessoas estavam me julgando. Eu tinha medo de que eu não ia conseguir estacionar direito. Eu tinha medo do carro que estava atrás, do carro que estava do lado. Eu tinha uma insegurança. Teve uma vez que eu fui trabalhar, era um pavor que não sabia por quê, uma insegurança muito grande. E era justamente de ser julgada. Poxa, né? Olha, então, que e essas inseguranças, esses medos, tudo até que me levou à depressão também, né? Na minha regressão foi essa insegurança, medo de ser rejeitada, de medo de abandono, e que não fui abandonada não, viu, gente? Nunca fui abandonada. Mas foi o meu sentimento que eu tive lá quando criança, na minha regressão, foi um sentimento de rejeição do meu pai, que inclusive foi um dos motivos do meu perdão lá em 2018. Mas ele me trouxe uma cena que eu me sentia abandonada pelo meu pai quando eu tinha 2 anos de idade. Por isso que você diz, não é o que de fato aconteceu, mas o sentimento que aquilo gerou. Exatamente. E é esse sentimento que me traz os bloqueios, exatamente, todos os problemas lá na frente. Porque, olha bem, para você ter uma ideia como que foi a minha regressão. Eu sentia abandonada pelo meu pai, porque meu pai já trabalhava em Belo Horizonte, eu morava no interior, e ele chegou e ele abraçou minha irmã e ficou brincando com a minha irmã, e eu fiquei do lado. Minha irmã já era mais velha. E eu me sentia abandonada e rejeitada ali. Imagina. Eu tinha 2 anos de idade. Gente, não é o sentimento de adulto. E tipo, teu pai nem fez isso. Não. Né, por mal. Não, né? exatamente. Pra você ver como isso é sério. É sério. Porque às vezes você faz alguma coisa ali, eu não tenho a intenção de magoar meu filho. Por isso que tem algumas crianças que às vezes, né, você fala de uma maneira mais grosseira, chama atenção para ela, aquilo não vai significar nada. Exatamente, mas para outra, outra, o fato de eu dar primeiro para você e não para ela gera um trauma. Exatamente. Olha para você ver como que isso é sério, né? É muito sério. E assim, quando você vem para a hipnoterapia, se você conseguiu trazer todas essas respostas para você? Trouxe. E olha bem como que é tão engraçado. Eu sempre falei a vida toda que eu não lembrava nada da minha infância antes dos 5 anos. Somente depois dos 5 anos. Mas na hipnoterapia eu lembrei da casa, do sofá, da minha irmã, do meu pai, até da roupa que eu estava no corredor com 2 anos de idade. Olha para você ver que... Então, assim, e aí as pessoas têm esse mito, né, de não saber que se vão realmente lembrar do que você passa pela hipnose. Da hipnose. Né, se você vai falar aquilo que você que gostaria de falar. Porque na hipnose você não fica inconsciente, gente. Você conversa. Né? Você lembra das cenas, porque na verdade o que a gente faz na hipnose, que é trabalhar, a gente tem a consciente, subconsciente e inconsciente, é conversar com o seu subconsciente, é onde estão as suas memórias. E como que a gente faz isso? Com a técnica de relaxamento profundo. Sim. Você não dorme. Você fica em estado de quase sonolência, que é o que a gente chama de sonambulismo, que na verdade nada mais é do que um relaxamento do cérebro, quando ele está em foco e concentração. Então você já se percebeu com o óculos na mão e falando assim, cadê meu óculos? Nossa! Já percebeu você com a chave na mão e falando assim, cadê a chave? Nesse estado você está em estado hipnótico, que é justamente quando o seu cérebro não está trabalhando com a consciência, está trabalhando com o seu subconsciente.
outro fato fácil de entender quando a gente entra em hipnose, porque a gente entra em hipnose todos os dias, quem não sabe. Eu quero contar uma coisa depois. Mas é justamente assistindo filme. Então, às vezes, a gente assiste filme e nós nos emocionamos, né? Com a história da mocinha, do mocinho. E que, às vezes, até o mocinho morre. E a gente fica numa tristeza, né? Ou sente um medo se vai assistir um filme de terror, né? Gente, o negócio tá lá na tela. E por que você tá com tanto medo? E outra coisa, a gente sabe que tudo ali é ficção, não é? Que é tudo mentira, tudo não é? mentira, Por que a gente sente isso, né? É, porque você entra no emocional. No emocional. E, às vezes, no outro dia, você já ainda tem aquele sentimento. E o cara, às vezes, o cara que fez aquele filme de terror tá ali, olhando pra você ali na tela, você sabe que ele tá ali, né? E você sente medo. Então, porque você tá, quando você assiste aquele filme e você chora, ou você fica com raiva, ou você tem essa sensação de medo, é porque você entra em estado hipnótico. Ali, nesse momento, você está em estado hipnótico. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente entra num processo de hipnoterapia. A gente faz uma terapia através da hipnose. Então, a hipnose é justamente entrar no seu estado emocional. E o seu subconsciente sabe. E tanto que a gente usa a técnica de trazer o primeiro momento que você sentiu, a ansiedade, o medo ou a insegurança, é justamente isso. Que a gente vai na causa raiz, na primeira vez que você sentiu isso. E quando a gente ressignifica essa sensação, esse emocional, a gente ressignificando, você entendendo que aquela cena, ela não foi mal entendida, não foi intencional, ou se foi intencional, a gente tem outras técnicas dentro da hipnose para a gente realmente trazer a consciência aí do cliente, né, do paciente, e aí ele faz isso e traz para a vida atual. Hoje eu dirijo para todo lugar. E tem uma coisa que a gente conversou também, que tá muito em alta, que a galera fala muito, que é a tal da procrastinação, que às vezes não é, né? E não é procrastinação, pois é. Pode ser o que... Agora eu não lembro muito bem o que você tinha falado. Na procrastinação, na verdade, pode ser o seu subconsciente te protegendo de alguma coisa. É um exemplo seguinte, vamos supor que tem pessoas que ela tem uma sensação de pertencimento a uma família que ela não, financeiramente, ela não é uma financeira bem, né? Não tem uma situação financeira muito boa. E essa pessoa, ela tem condições de evoluir financeiramente, né? E ela tem, às vezes, um projeto, tem, às vezes, que faz parte até de uma cliente minha também que eu atendi, que ela sabia que no subconsciente dela, ela sabia que ela conseguiria fazer aquele projeto dar certo. E aí ela ficou procrastinando esse projeto dela desde 2015 até agora, né, depois do atendimento. Por quê? Porque ela ia ficar diferente, né? Ela ia ganhar dinheiro. Ela ia ganhar dinheiro. E aí, entender... Ela não ia se sentir pertencente à família. Na família. E aí, a nossa mente nos protege disso também. Por quê? Porque ela vai ter que falar não. Porque ela vai ter que abandonar as pessoas, às vezes. Então, qual que é o sentimento quando ela tem, quando ela está distante dessas pessoas? Porque, às vezes, ela vai ter que falar alguns nãos para pessoas e sim para ela, sim para os projetos dela. E isso também é uma forma de proteção da nossa mente. Então, ela faz a gente procrastinar para que a gente não faça aquilo. Ou não sofra aquilo também. Então, ela se antecipa a um sofrimento. É como se a procrastinação antecipasse a um possível sofrimento. Exatamente. Alguma coisa que lá na frente não vai ser tão confortável para você, nem sofrimento, né? Às vezes um sentimento desconfortável. Porque na verdade é o seguinte, eu passei por isso, né? Vamos supor, se eu fiquei diferente da minha família me rejeitou, me abandonou. E esse sentimento de rejeição ficou muito forte em mim. Então, agora, se eu distanciar dessa minha família de novo, eu vou sentir aquele sentimento. Sim. E, às vezes, ganhar dinheiro, gente, financeiramente não seria melhor? Mas não é isso que nossa mente pensa. Nossa mente, ela está nos protegendo de você ser abandonada de novo, de você ser rejeitada de novo, de você realmente não pertencer àquele grupo. Então, ela não deixa você evoluir. E aí vem a procrastinação. Que é uma das... Te protegendo, para você... É um gatilho. Isso, exatamente. Nossa, eu... De novo. Não, todo mundo precisa da hipnoterapia, gente. Todo mundo precisa. Eu vou falar para vocês, conheci a Sil num treinamento que nós fizemos, de uma semana inteira, e eu cheguei lá muito
Cética, né? Cética em relação à hipnose. Falei, não. Quando a Sil falou que ela era hipnoterapeuta, eu falei, meu Deus do céu, não olhe pra mim. Na minha tipo cabeça, aí, né? Na minha cabeça, eu imaginava que a Silvana ia olhar pra mim, já ia me hipnotizar e eu ia fazer tudo que ela quisesse. Verdade. Aí, depois do primeiro dia que a gente fez o treinamento, quando nós voltamos, ela falou assim, não, queria dizer pra você que você já foi hipnotizada hoje. E aí, aquilo me soou de uma maneira assim, eu falei, não, mas se aquilo foi hipnose, então eu acho que é uma coisa bem legal. Até que, num determinado exercício, eu passei muito mal. E a gente tinha um outro hipnoterapeuta, que daqui uns dias ele também será o nosso entrevistado, mas ele segue uma outra linha, também muito interessante. E não foi... eu queria que você explicasse assim, se depois que eu contasse essa história, porque existe a hipnose que eu vou te guiando, você vai me guiar para a hipnose. Uhum. E existe também aqueles exercícios, movimentos, eu não sei como que é chamado dentro da terapia, que você pode me ajudar sem você me falar nada. Que foi o que aconteceu comigo. Eu estava numa crise de ansiedade, passando muito mal mesmo. E ele chegou perto de mim, ele segurou a minha mão e ele perguntou se ele podia, né, tocar em mim. E eu, né, ali... Autorizou, né? Autorizei, falei, pode. E aí ele, como uma mágica, ele me tirou daquele lugar horrível que eu já estava até com falta de ar e tudo, né? Trêmula e muito mal mesmo, e ele simplesmente chegou com a minha permissão, né? Quando eu disse sim, ele foi como se o meu coração que estava tipo assim, naquele instante ele começa meus batimentos cardíacos voltam e eu consigo respirar normalmente. A gente fala, porque o subconsciente conversa com o subconsciente, né, gente? E é muito legal quando você pensa assim, às vezes você já falou assim, hoje mesmo, né, Jéssica, você falou assim, ia mandar mensagem pra minha mãe, ela já mandou mensagem. Exatamente. Né? Então, porque a gente consegue conversar com o subconsciente, então a gente tem essa sinergia, essa energia de um com o outro. Então, quando a gente começa, quando você autoriza, né, que a pessoa te hipnotiza, ela consegue trazer a mesma calma passando para você com toque. Né? A gente tem alguns toques também na hipnose que ela dá comandos, né, para o nosso cérebro para ele acalmar. Então, é mais ou menos isso. Uhum. Tem outros também que o pessoal chama de meditação, de relaxamento, né? Então, a respiração. Né? Então, tudo isso, ele faz parte de hipnose. Então, a hipnose, quando você começa, respira fundo 3 vezes, fecha os seus olhos, né? Você entra mais tranquila, vai respirando, volta para a respiração normal. Você está entrando no estado hipnótico, porque você está deixando sua parte consciente para entrar no seu subconsciente. Então, você começa a entender seu corpo. Presta atenção na sua respiração, presta atenção nos seus ombros, nos seus olhos. Tudo isso é você parar de analisar. Entendeu? Uhum. E começar a agir com o subconsciente. E aí já é um estado hipnótico. E o que a gente chama também na hipnose são os compounds, né? Os compounds são o quê? São sugestões positivas que a gente vai dando, né, para o paciente ou para o cliente, onde aquela pessoa consegue realmente sair de uma ansiedade, sair de um medo, de uma insegurança, que é você ir ali fazendo os reforços positivos. O que é a sugestão? O que realmente é hipnose? Não a sugestão, não. O que é a hipnose? Silvana, se você falar comigo, Silvana, eu duvido você me hipnotizar. Eu não vou nem tentar. Porque a hipnose, a gente só acontece se você se auto-hipnotizar. Uhum. Então, o primeiro momento, quando a gente faz, que você falou, né? Que você vai me guiando ali, ou tudo, é só com autorização. Então, quando você autoriza, ali, naquele momento, você já está se auto-hipnotizando. Sim. Então, não é uma coisa do hipnoterapeuta. Na verdade, o hipnoterapeuta tem a para ir lá na raiz dos seus problemas e resolver e ressignificar. Mas para você fazer todos os dias, você faz auto-hipnose. Então, todos os momentos de relaxamento, de meditação, tudo isso é quando você fecha os olhos e começa a respirar profundamente, e ali vem dando sugestões que toda a meditação fala, né? Agora você vai repetindo, eu sou decidida, eu sou forte, eu sou isso. Isso são sugestões, é o que nós chamamos de sugestões. E essa sugestão é a que faz o seu subconsciente reconhecer. Isso trata meu problema? Não.
Isso te deixa mais motivado, te deixa com mais foco, com mais concentração, te empodera, né? Hoje temos muito empoderamento feminino, então te empodera, mas não trata a raiz do seu problema. Tratar a raiz do seu problema, aí é somente com a regressão e a ressignificação daquela cena. E daí já vai para uma outra área, um outro tipo de tratamento. Isso, é uma nova técnica, uma outra técnica. Isso aí, técnica, não é tratamento, é técnica a palavra. Só que assim, tem a técnica de compounds, que você pode trabalhar todos os dias, de auto-hipnose, e tem as técnicas que é justamente de regressão, que a gente trabalha com o seu passado, entendendo quando que foi a primeira vez que você sentiu aquela emoção. Então, tudo é técnica. É técnica. E será que também, perante a sociedade, vamos generalizar, né? Porque, assim, existe poucas pessoas, assim, eu que não sou da área, a cada 10 pessoas que você conversa, pode dizer ali que... Nenhuma conhece a hipnoterapia. Acha que... Não, ela associa a hipnose, sabe, que é um poder. É como se o hipnoterapeuta ele tivesse um poder. O hipnólogo, sei lá como é que chama, que ele vai olhar para você, vai jogar um pêndulo e pronto, né? Você está hipnotizado. Então, eles ainda trazem muito a hipnose como um poder, quando, na verdade, ela é uma terapia. Exatamente. Associada à hipnose. É uma terapia que tem um pouquinho... É mais rápida, né? Muito mais rápida. Por exemplo, eu passei quantos anos tomando remédio, com psiquiatra, com terapia, com psicólogos? Mais de 12 anos. E a hipnoterapia é uma sessão. Nesses 12 anos, mais ou menos, quanto que você gastava por mês em remédio? Só em remédio, R$1.500. Então, imagina, 1.500 em 12 anos, multiplica isso daí. Não é muito mais barato fazer uma sessão de hipnoterapia? E hoje também, se você toma remédios, né, vamos colocar aqui o que a Silvânia trouxe para nós. Depressão, ansiedade, bipolaridade, insegurança, medo. Então, assim, quanto que você gasta hoje de medicação? Se você é uma das pessoas que faz um tratamento psiquiátrico. R$500? Ok. Então, aí você entra lá nas redes sociais da Silvânia, manda um direct para ela. Compensa, viu? Compensa fazer a sessão com a Silvânia. 10 meses a R$500, né? 10 meses a R$500. Sim. Multiplica. Quanto tempo você já vem gastando o teu R$500 mensal na farmácia? Então, é importante saber mais sobre isso. E não é só financeiro, tá, Selma? O que eu vejo assim, é o seguinte. Tá bom, não gasto nenhum dinheiro ainda. Nunca fiz, nunca comprei. Mas o quanto te custa no trabalho, nos relacionamentos, na sua família, porque me custou. Isso aí. Você lembra que eu falei que eu perdi meu casamento, que eu não me dava bem com a minha família, perdeu o emprego. Perdi o emprego. Quanto que está te custando isso? Porque tem muita gente que tem depressão, tem ansiedade e não busca tratamento. Exatamente. Né? Eu mesmo, por muito tempo, eu administrei. Eu achei que tudo que eu não administrou, né? Você achava que... Não, é administrar no sentido assim, ó, eu consigo lidar com isso, eu consigo saber que isso existe, mas vai ficar ali. Eu vou tomar um remedinho e vai ficar tudo bem. Então, vai tomar remédio? Então, isso é o administrar no sentido de que guardo ele lá e tá tudo bem. Na verdade, você não tem que administrar nada. Você tem que procurar a causa e você tem que ser curada daquilo. Exatamente. Né? Então, a administração de emoções, de sentimentos, não te leva a lugar nenhum. Eu lembro desse negócio de administrar e de poder que você está falando, justamente porque quando eu era criança, eu tinha uma coisa com gênios, com mágicos, sabe? Eu achava que todo mundo tinha que ter o poder dos gênios, né? E eu até brinco, né? Que não denunciando minha idade, mas eu gostava muito da Ginny, é um gênio. Esse não era a minha época, não, você não deve conhecer, não sei se você conhece, Selma. Mas a Ginny é um gênio. Não, porque eu sou jovem igual ela. Entendi. As pessoas dizem que eu sou mãe dela, mas olha... Nem parece, né? Então, aí a Ginny Eugênia, ela balançava o nariz e ela mudava tudo, né? Tinha um poder. E aí eu sempre busquei esse poder, assim, sabe? E eu me via muito frustrada, né? Na minha época, né? Porque cadê o poder da pessoa, né? Que tá ali depressiva, com ansiedade, insegura, que não cuidando nem da própria vida, que vai ter poder para quem? E hoje eu vejo que todos nós temos um poder dentro da gente. Sim. E esse poder é justamente esse, de você entender qual que é a sua história. É de você buscar esse autoconhecimento. E aí sim, né? Esse poder de quando você se conhece, quando você realmente sabe quem você é, sua verdadeira identidade, você conhece mais, você consegue ir mais longe.
Isso. Você consegue superar muito mais coisas. Aí essa ressignificação é superação, é a superação. E que ela pode vir, às vezes, com a gente, sem a hipnoterapia, por fortes impactos emocionais. Já viram grandes atletas que perderam pernas ou perderam braços, tiveram um acidente e hoje são grandes atletas ou se destacaram em alguma parte profissional porque teve um impacto emocional muito grande. E a hipnoterapia nada mais é do que a ressignificação desse impacto emocional que você teve lá atrás, para você realmente atuar hoje com todo esse poder que você tem. Mas trazer daí do que foi uma coisa ruim e transformar ela numa coisa boa. Exatamente. E quando eu falo em transformar uma coisa ruim numa coisa boa, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, esse é o meu livro, que aqui também fala bastante sobre... eu escrevi aqui essa história, tem bastante a ver com o que a Silvana disse. A partir do momento que você vê o poder que tem dentro de você, e você consegue ressignificar tudo isso, você consegue quebrar crenças, ciclos, e você é capaz de libertar uma geração inteira através disso. Sil, nós estamos chegando ao final do nosso papo. Né? Que pena. Eu ficaria aqui até amanhã contando, gente, porque é muita coisa legal que a hipnose tem. Desde que eu conheci lá no IFT em maio, me apaixonei, já fiz uma formação depois disso. Não porque eu quero atuar, mas para eu entender mais sobre isso. Legal. E eu gostaria, assim, se você pudesse deixar um conselho para quem não conhece, ou para quem já conhece, ou para quem está passando, enfim, você como uma terapeuta, o que você diria para essas pessoas? Eu diria o seguinte: permita-se olhar para dentro de você. Permita-se se descobrir. Esse seria o meu recado. O teu recado. E você acredita que esse seu permitir, que é o nome desse podcast, ele se deu no momento em que você foi para esse evento, que lá você se permitiu olhar de verdade, deixar de culpar as outras pessoas e... Exatamente. Eu acho que ali foi o grande momento, porque eu queria mudar, eu fiz aquela promessa para mim, mas somente naquele evento, quando eu me permiti olhar para dentro de mim, quando eu vi que as minhas escolhas, que tudo que eu fiz, que estava ali reverberando na minha vida, que o que estava dentro de mim era o que correspondia ao que estava fora, que realmente mudei. E aí eu cheguei à hipnoterapia. E hoje qual que é a sua fase mesmo, com a sua frase que você fala que você deixou de sobreviver? Eu deixei de sobreviver para viver poderosamente. Você viu, gente? Gente! Não, e tem mais uma coisa que ela fala também, que a gente morre uma vez. As pessoas falam o seguinte, que a gente só se vive uma vez, mas na verdade a gente morre uma vez, a gente vive todos os dias. Gente, isso aí tem que ser... Olha, tem que ir pra eternidade. Vamos gravar isso em algum lugar. Não, já vai estar aqui, ó. Já vai estar aqui, é verdade. Não, já gravado tá no sentido de escrever. Já está gravado pela eternidade. Mas a Sil, eu sei que ela vai escrever um livro ainda da história dela pro ano que vem. Isso. E todas essas frases maravilhosas vão estar lá. Acompanhe a Sil nas redes sociais dela. E também me acompanhem lá nas redes sociais. Hoje quem vai fazer o encerramento deste vídeo é a maravilhosa. E me seguem lá, @eu.selmasilva. O Silva é com Y. E esse vídeo inteirinho você vai assistir lá no nosso canal, lá no YouTube, canal Selma Silva. E eu espero vocês no próximo. E essa gatinha aqui vai dar tchau pra vocês. Só pra, antes da gente finalizar, Sil, só fala o nome do teu método, por favor, pra galera também conhecer. Isso, hoje eu trabalho além da hipnoterapia, né, com o processo de hipnoterapia, mas eu construí um método, né? E o meu método chama Sil. Método Sil. O método Sil. Sil de quê, gente? Sil, S de sabedoria, que envolve o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. O I da identidade, que é realmente você se descobrir quem você é. E liberdade. Liberdade para quê? Para agir, para ser quem a gente realmente nasceu para ser. E é sobre isso. E o Sil, ele resume todos esses anos que você passou perguntando, Deus, a culpa é sua, né? E hoje você entende. Graças a Deus que eu passei por isso. Exatamente, graças a Deus que eu passei por isso. Porque hoje eu tenho um propósito de vida, que é justamente ajudar todas essas pessoas. E imagina se eu não tivesse passado, como eu saberia que você está sentindo ansiedade, que você está em depressão, que você está insegura, com medo. É só quem passa, né? Exatamente. Que às vezes a gente consegue realmente se colocar no lugar do outro.
Então, hoje o método Sil é sobre isso. É sobre você se descobrir no autoconhecimento, saber quem você é e ter liberdade de você agir e decidir a sua vida. E como fala o nosso mestre, professor Massaro, treinador que não sente não é treinador, e terapeuta que não sente não é terapeuta. Não é terapeuta. E nós só podemos criar um método a partir daquilo que a gente viveu e criou-se, né? Saiu daquilo, exatamente. Então eu posso criar um método daquilo que eu sei, que eu já senti. Eu já senti e eu passei por isso. Eu passei por isso. E eu consegui sair disso. Isso. Né? Então, assim, é você realmente estar no lugar do outro e como que você saiu. E hoje eu ensino como eu saí. Exatamente. E quem quiser saber um pouquinho mais, entra lá nas redes sociais. Só fala de novo tua rede social, Sil. É @Silvânia_mentora. Exatamente. A Sil é lá de BH, tá aqui. Vai fazer parte do evento Permita-se. Exatamente. Edição de Curitiba. E se você está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, comenta aqui qual é a tua cidade, que a gente pode estar levando o Permita-se para tua cidade, né? Com certeza. A gente quer levar esse evento aí pro Brasil todo. E como a Sil falou, a vida dela foi transformada através de um evento, da minha mãe também, a minha também, a sua também pode ser transformada através do evento Permita-se. Por que não? Não é verdade? Exatamente. Permita-se. Exatamente. Permita-se. Gente, obrigado por vocês terem ficado com a gente até agora, até o final desse vídeo. Compartilhe com todo mundo que vocês conhecem e fiquem ligados que em breve teremos novos convidados. Acabamos de apresentar mais um podcast. Permita-se com Selma Silva. Até o próximo episódio, se Deus quiser.